Amém? Eu vou tentar continuar a palavra que nós paramos na semana passada. Eu tentei terminar ela, não consegui. Vamos tentar ver se nós terminamos hoje, amém? Aleluia. Fala, Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Posso pedir para você ficar de pé em reverência à palavra de Deus pela última vez, abrindo a sua Bíblia em Mateus, isso aí, Mateus 13. Mateus 13. Deus é bom. Rapaz, eu estou esquecendo de dar algum recado, não estou não? Mas vamos lá. Mateus 13, versículo 24, todo mundo abriu, amém? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia. Cadê as boas sementes do Senhor? Glória a Deus. Que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhes disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Versículo 28, respondeu-lhe ele: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para... Cuidado. Então, colhei o trigo e guardai-o no celeiro. Pode assentar em nome de Jesus. Deus é bom. Vamos estar então, nós temos falado e nós ministramos isso na semana passada, sobre a boa semente. Nós estávamos estudando esse texto, e uma das coisas que eu vejo Satanás atacando muito as pessoas hoje em dia é que elas têm esse sentimento de inferioridade. Entrou um sentimento muito errado dentro da igreja, que as pessoas começaram a dizer assim: não, se você diz que você é um homem de Deus, você é muito orgulhoso. Se você diz que você tem uma graça de Deus, você é muito orgulhoso. Então, entrou um sentimento, eu estou tentando uma forma de colocar isso da forma melhor possível, sem ofender muito, mas entrou um sentimento dentro da igreja de uma falsa humildade. Você entendeu? Entrou um sentimento dentro da igreja de uma falsa humildade, onde ninguém é nada, onde ninguém é ninguém, onde ninguém faz nada, onde ninguém é nada. Vocês estão entendendo? Entrou-se um sentimento dentro da igreja de uma falsa humildade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você dizer que você é uma boa semente, você dizer o que você carrega, você dizer o que você tem, não é orgulho. É simplesmente um reconhecimento do que é. Por exemplo, quando eu digo que eu sou um cara bonito, né? É simplesmente um relato de algo que é verdadeiro. Não, estou brincando. Estou brincando. Só para descontrair, que o pessoal está meio tenso. Mas vamos lá. Mas uma das coisas que eu tenho sentido dentro da igreja é essa necessidade das pessoas, às vezes, se rebaixar. Parece que é uma necessidade da pessoa de sabe, eu não sou ninguém. Não, para. Todos nós somos escolhidos por Deus. Raça eleita, sacerdócio real. Vocês estão entendendo? Eu e você fomos escolhidos como reis e sacerdotes para reinar e governar sobre a terra. Isso não é orgulho, é realidade.
Isso é a palavra que nos diz, isso é a palavra de Deus que nos diz que eu sou ungido do Senhor, escolhido do Deus Altíssimo. Separado, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu sou um escolhido do Senhor, eu sou um ungido do Senhor, eu carrego uma graça de Deus na minha vida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E nós precisamos resgatar isso na igreja nos últimos dias, porque eu estou muito cansado dessa falsa humildade, e a pessoa usa essa falsa humildade para deixar de trabalhar. Aí a pessoa usa, você está entendendo? Presta atenção onde Satanás está tentando chegar. E entenda o que eu estou tentando te mostrar nessa noite. Aí você entra com aquele sentimento, não, então eu não sou ninguém. Então eu não sou nada. Então eu não sou importante. Então eu não sou ninguém. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar quieto no meu banco, porque eu não sou importante. Mas você é uma peça-chave no projeto e no propósito que Deus tem para a sua vida. Nós vamos estar falando sobre isso. Eu vou tirar um mês para falar sobre propósito, porque isso tem queimado no meu coração. Isso tem ardido no meu coração. Miles Monroe diz o seguinte, que a maior desgraça que pode existir não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano não é a morte, é uma vida sem propósito. E o dia que nós entendemos que eu e você fomos escolhidos, presta atenção, você foi escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo por Deus. Não importa quais sejam as lutas que você enfrenta, não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam as coisas que as pessoas têm falado de ti, não importa o que as pessoas têm falado, e se a igreja entender isso, vai haver uma cura de ansiedade dentro da igreja tão grande. Porque nós vamos parar com essa ansiedade de, eu sou um escolhido do Senhor, eu sou uma boa semente do Senhor, eu sou raça eleita, sacerdócio real, escolhido a dedo pelo Criador dos céus e da terra, para um tempo como esse, para este momento, para esse tempo, para essa geração. Para esse momento, Deus te escolheu para estar nessa igreja e fazer a diferença onde você está. Deus te escolheu como ungido do Senhor, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Obrigado mesmo, Pai. Se nós entendêssemos isso. Ponto 2. Você que está anotando então. Vimos isso na semana passada, dá uma assiste lá no YouTube, está lá no YouTube. Ponto 2. Quando nós plantamos boas sementes, o inimigo sempre vem para guerrear contra nós. Uma das coisas que às vezes eu acho, e que eu tenho muita dificuldade, é com esse evangelho que aceita o Senhor Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Porque quando você aceita Jesus, eu estou sendo bem sincero, além dos problemas normais que um ser humano tem, você ainda adquire problemas e uma guerra espiritual de um tamanho. Porque quando você aceita Jesus, você está mais próximo de realizar o projeto e o propósito de Deus na sua vida. E quando você olha, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é, presta atenção, eles não foram mexer num campo que não tinha semente. Já dizia os nossos velhos antigos, que não se atira a pedra em árvore que não tem fruto. E deixa eu te dizer uma coisa, eu gostaria de te dizer o contrário. Gostaria de estar aqui te dizendo que a partir do momento que quando você começasse a frutificar, que a partir do momento quando você começasse a trabalhar na igreja, que a partir do momento que você começasse a frutificar, todos os seus problemas seriam resolvidos. Gostaria de poder dizer isso, mas não é a verdade. Cara, quando você começa a trabalhar para Jesus, parece que a guerra é tão grande, as lutas são tão grandes, as coisas se levantam. Mas deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. E se Jesus tivesse olhado para a cruz e tivesse desistido? O que teria acontecido comigo e com você? E se Paulo tivesse olhado os naufrágios
sabe, olhado as circunstâncias que ele passou, se ele tivesse olhado as coisas que ele passou, e olhado tudo aquilo e decidido, não, acho que eu não vou continuar servindo ao Senhor. E se Paulo tivesse pegado no meio, porque, cara, ele passa por naufrágios, ele passa por perseguição, ele passa por prisão, ele passa por apedrejamento, e nenhum de nós chegou nesse nível. Nenhum de nós chegou no nível de ser apedrejado por Jesus aqui. Ninguém chegou num nível, sabe, de sofrer assim por Jesus, sabe por quê? Porque, sabe, aí de repente eu vejo uma igreja de qualquer dificuldade para de frutificar. Qualquer dificuldade para de trabalhar. Qualquer oposição para de frutificar. Nós estávamos conversando antes de descer para cá sobre um casal e eu perguntei para a pessoa que estava, nós estávamos falando, eu falei, o que aconteceu? Ah, ele tem alguns traumas de não sei quando. Eu falei, oh Jesus, até quando a igreja vai parar de frutificar por causa de traumas de passado? Até quando você vai parar de frutificar? Quando, porque alguém plantou uma semente ruim, onde você plantou uma semente boa. Espera o tempo. Espera o tempo. Porque o Senhor é fiel. E o fruto vai aparecer do que você está fazendo e do que os outros estão fazendo. E o fruto vai falar por si. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensinou que pelos frutos E o fruto pode demorar um tempo. O fruto pode demorar, mas uma hora o fruto aparece. Uma hora a coisa aparece. Quantas e quantas vezes eu já vi aquela pessoa, sabe a parábola do homem que construiu a casa sobre a areia, o homem que construiu a casa sobre a rocha, e de repente a gente estava tentando viver uma vida de santidade, tentando viver uma vida certa, tentando viver uma vida correta, mas parece que as pessoas ao nosso redor estão prosperando. E a gente não. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Aí você vê, parece que as pessoas que estão ao seu redor estão se dando bem, mas você não. Porque você está construindo uma casa sobre a rocha. E deixa eu te dizer algo nessa noite, meu querido. Dá mais trabalho construir sobre a rocha do que sobre a pedra. Dá muito mais trabalho você fundar a sua base, botar a sua fundação e colocar a sua base sobre a rocha. Dá muito mais trabalho, Fernando. E o cara que está construindo sobre a areia vai ganhar, vai construir mais rápido. Agora, quantas vezes você já viu, e não vamos citar nomes, primo, parente, não é aqui da igreja, é de fora. Aí você vê aquela pessoa, parece que ela está prosperando, pá, e de repente... Porque deixa eu te dizer uma coisa, uma hora o fruto aparece, e se não tiver nada para aparecer, ele vai desmoronar. A certeza que nós carregamos na nossa vida, a certeza que nós carregamos é que as tempestades vão vir e o fruto vai aparecer. E nós precisamos aprender a ser fiel a Deus. Nós precisamos esperar o tempo e não parar no meio das dificuldades. Não parar. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse texto é a atitude do dono do terreno. O que ele fez? Calma. Na hora certa vai aparecer o resultado. Na hora certa vai aparecer. E tu já pensou, Salim, se a igreja aprendesse isso? Como a ansiedade vai ser curada no meio da igreja? Como a ansiedade vai ser tirada do meio da igreja? Por quê? Porque você não vai ficar angustiado, você vai esperar. Porque no tempo certo o fruto vai aparecer. No tempo certo você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está regendo e o Maestro está no controle de todas as circunstâncias e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas eu te pergunto, e se Paulo tivesse parado? Eu te pergunto, e se Jesus tivesse parado? Eu te pergunto, e se os discípulos tivessem parado? E se Pedro tivesse parado depois do que aconteceu, da crucificação de Jesus, ele ainda corre ali e Jesus fala, Pedro, não faça isso. Depois da crucificação, Jesus chega para Pedro e Pedro, não faça isso. Volta a apacentar as minhas ovelhas. Volta a trabalhar para mim. Calma.
Calma. E quando nós nos encontramos, então, com essa dificuldade, quando nós encontramos nesses momentos, nós paramos. E nós desanimamos. E isso entra no ponto 3. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Essa parábola nos deixa algo muito claro, Fernando, que nem todo mundo que está dentro da igreja é crente. E sabe o que acontece? Nós entramos aqui com uma pureza de coração. Nós entramos aqui com uma santidade no coração, com uma pureza, com uma vontade de servir a Deus, com uma vontade de fazer a diferença, com uma vontade de trabalhar, com uma vontade de servir. Lembra do teu primeiro amor? Lembra? E de repente você encontra aqui dentro alguns joio. Porque está ou não está no meio do trigo? O joio foi plantado aonde? Vocês estão olhando com a cara para mim que parece que não, o pastor está falando besteira. Está aqui no texto, presta atenção. Vou ler de novo então, né? Para você acreditar, tá bom? Então, indo ter com ele... Não, calma aí. Enquanto, versículo 25. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o quê? Aonde? Aonde? Fala para o seu irmão. No meio. No meio. E eu gostaria de te dizer que todo mundo que está aqui vai te incentivar no ministério, mas não é a verdade. Eu gostaria de te dizer que todo mundo quer o seu bem, mas essa não é a verdade. Deveria ser. E a minha oração como pastor dessa casa é que Deus restaure essa igreja e ela volte a ser o que ela foi criada para ser. Um lugar de amor, um lugar de misericórdia e um lugar de compaixão. Um lugar onde nós amamos os nossos irmãos. Um lugar onde nós acreditamos nos nossos irmãos. Um lugar onde temos pessoas que são trigo e não joio. Um lugar que quando você estiver passando o pior momento da sua vida, eu quero que esse seja o lugar que você venha buscar consolo, ajuda, socorro. Não importa qual seja o problema, o pecado, a situação que você esteja passando, nós precisamos ser a solução para o mundo lá fora. Nós precisamos voltar a ser a resposta para as pessoas lá fora. Deus precisa restaurar nos últimos dias uma igreja que ama, que tem misericórdia, uma igreja cheia de trigo. Mas não é assim que é a verdade. Não é assim que é a verdade. Porque, cara, você se esforça, você prepara com tanto amor, com tanto carinho, você prepara com tanta coisa, você faz tanto, mas, cara, parece que as pessoas têm prazer em te humilhar, prazer em te destruir, prazer em criticar. Cara, o que tem de doutor, o que tem de doutores da lei tentando, mas no original, no grego, no hebraico, no aramaico, mano, para! Vai trabalhar para Jesus. Olha os teus frutos. Olha como estão os seus frutos, porque pelos frutos Olha quanto tempo você não ganha alguém para Jesus. Olha quanto tempo você não dá fruto. Eu disse esses dias para uma pessoa, eu disse, querido, dá uma olhada para a tua vida e olha os frutos e se reinventa. Pior lugar para você estar. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite, com toda a clareza do Espírito Santo de Deus. O pior lugar para você estar é aqui dentro, sem frutos. Porque a Bíblia nos ensina que com aquele que muito recebeu, muito será. A Bíblia nos ensina que por cada palavra que você ouviu aqui, você será cobrado. A Bíblia nos ensina por cada testemunho, por cada vez que o Espírito Santo tocou no teu coração, e você não respondeu, e você não fez, e você não cumpriu, você será cobrado. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Olha como está. E como eu estou cansado de ver, pastor Salim,
as pessoas virem para cá e Deus mudar a sua sorte, Deus mudar a sua história, Deus mudar as coisas, mas eles se metem em pecados, metem em coisas lá fora, abandonam a Jesus, e depois que a vida está toda destruída, eles ficam até com vergonha de voltar para a igreja. Mas aqui é o teu lugar, estou te dizendo nessa noite, aqui é o teu lugar, volta enquanto é tempo. Disse esses dias para uma pessoa, não morra no processo, volta enquanto é tempo. Mas olha os frutos, olha os resultados das suas decisões. Você não precisa eu te dizer que está errado, é só olhar os resultados, é só olhar os frutos, é só olhar as consequências, é só olhar como as coisas estão. E você mesmo vai se responder, nós somos inteligentes, não precisamos de um cientista ou de alguém nos dizendo, não, olha os frutos. Dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. E te reinventa nesse ano de 2026. E volte a ser o trigo que Deus te chamou para ser. Volta a ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Volta a ser o instrumento nas mãos de Deus. Volta a ser a boa semente que Deus planta. Volta a ser algo que Deus que vai fazer e que vai usar para marcar essa geração e para marcar essas vidas, para transformar vidas, casamentos, restaurar pessoas, abençoar. Volta a ser uma boa semente. Em nome de Jesus, eu te peço. Porque eu sou responsável do sangue de cada um de vocês. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu e você vamos prestar conta de tudo diante de Deus. De cada palavra, de cada vez que você desanimou o teu pastor, de cada vez que você desanimou o teu líder, de cada vez que você desanimou alguém, você vai responder diante de Deus. Por cada vez que você deixou de ser a boa semente de Jesus. Todas as vezes que você teve a oportunidade de frutificar e não frutificou, Deus vai te cobrar. E eu estou te dizendo com toda a convicção do meu coração, Deus vai te cobrar e você vai ter que prestar contas diante de Deus de todas essas coisas. Quer que eu te diga tudo? Posso falar? Você vai prestar conta do dinheiro que Deus tem entregado nas tuas mãos e você não tem entregado o dízimo diante do Senhor. Você vai prestar conta diante de Deus. Você vai prestar conta, sabe por quê? Porque o reino de Deus podia estar muito mais na frente, se você atendesse e fosse a boa semente que Deus te plantou para ser. Se você fosse o que Deus te criou para ser, você estaria muito mais longe, a igreja estaria muito mais longe, as pessoas, no reino de Deus estaria muito mais longe. Mas cuidado, e eu te digo nessa noite, por isso que eu precisava terminar essa palavra hoje. Cuidado. Que nem todo mundo que está aqui na igreja é trigo. Eu gostaria de poder te dizer que todos nós somos a boa semente de Cristo. E a verdade é que nós somos. Mas algumas sementes decidem não frutificar. Algumas sementes, eu disse isso rápido na última semana, na semana passada, e eu quero estudar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que nem a morte, presta atenção, a Bíblia diz que nem a morte, nem principados, nem potestades, nem neste mundo, nem no porvir, podem, mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode. Você pode fazer algo que nem o diabo pode fazer. Já pensou? É sério isso, Fernando? Você pode fazer algo contra você mesmo que nem o diabo pode fazer. Você parou para pensar nisso, Jorge? Jorge, você pode tomar uma decisão que nem principados, e nem potestades, e nem a morte pode fazer contra a sua vida. Mas você pode tomar a decisão de não trabalhar, de não servir e de não ser a boa semente do Senhor. Você pode, porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Porque Deus colocou no homem algo que eu já pedi para ser tirado.
Não é verdade? André, não era mais fácil Deus tirasse de nós o livre-arbítrio? Pô, cara, tá bom, olha, tipo assim, beleza, tá bom, dá o livre-arbítrio, você escolheu ficar, e aí a partir daquele momento você não tomava mais decisão, né, cara? Porque aí a gente já só fazia o que fosse certo, né? Não é verdade? Não seria mais fácil? Mas não é assim que funciona. Todos os dias. O que a Bíblia nos ensina? Todo dia, pegue a sua e... Todos os dias, pegue a sua cruz e siga. Presta atenção. A decisão de ser uma boa semente, ela é tomada todos os dias da sua vida. Eu queria te dizer que não, a partir do momento que você aceitou Jesus, pronto, resolvido. Você não precisa tomar mais nenhuma decisão, Roger. Beleza, aceitou Jesus, acabou. Não, são todos os dias. Eu preciso negar a minha carne. Eu preciso negar a minha vontade. Eu preciso negar os meus sonhos, eu preciso negar as minhas vontades, a minha carne, ela precisa ser esmurrada. E Paulo diz, eu esmurro a minha carne, eu sufoco, eu subjugo a minha carne pelo poder da glória e da manifestação da presença de Deus na minha vida. Eu faço o que for preciso, eu nego o que for preciso, eu faço o que for preciso. Mas todos os dias eu decido e eu escolho a Cristo. Eu sou uma boa semente de Cristo. Todos os dias aquela voz do Espírito Santo fala contigo. E quantas vezes ela já falou, vai para o culto. Quantas vezes ela já falou contigo, não faça isso. Quantas vezes ela te direciona, ela te fala, e a gente não escuta, a gente não obedece, porque nós somos teimosos. E eu estava falando esses dias com uma pessoa, presta atenção, que isso é profundo, presta atenção. É profundo. A gente finge que nos engana e a gente finge que acredita. E assim nós vamos vivendo a nossa vida de mentira. Presta atenção, o que eu estou querendo te dizer. Você chega no culto, você chega domingo para vir para o culto. O Espírito Santo começa a arder no teu coração desde cedo, eu preciso ir para o culto. Aí você começa a se justificar. Mas eu estou tão cansado. Mas essa semana foi difícil. Não, eu tenho uma boa justificativa para mim não ir. Não, o cachorro do vizinho tossiu essa noite, eu não dormi. Eu preciso. E aí as desculpas começam a vir. O bombardeio começa a vir. E num momento, presta bem atenção no que eu estou te dizendo, você precisa decidir ser a boa semente de Cristo. Em algum momento você precisa decidir, eu vou ser a boa semente do Senhor. Eu vou viver o propósito que de Deus para a minha vida. Eu vou viver o que Deus tem para mim, cada dia. Mas não vem arrumando boas desculpas, porque nós somos muito bons nisso. E versículo 26... Quarto ponto para nós terminarmos. Olha, eu vou conseguir terminar hoje. Eita glória. Versículo 26. Quando o trigo cresceu. E o quê? E fez o quê? Olha nos olhos do teu irmão. E diga para ele. Um dia o fruto vai aparecer. Um dia o fruto vai aparecer. E muita gente engravatada vai assustar a gente. E muita gente que era para ser não vai ser. E muitos que não eram para ser vão ser. Por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E por causa dos frutos de cada um. Seja fiel ao Senhor. Confia no Senhor. Seja a boa semente de Jesus. Não negocia, querido. Não negocia. Para de ouvir as coisas do mundo. Para de ouvir as setas do inimigo. Seja uma boa semente do Senhor. Vamos ficar de pé. Eita glória.
Que Deus levante neste lugar as boas sementes que Ele tem neste lugar. E que Deus levante neste lugar homens e mulheres dispostos a pagar o preço para ser aquilo que Deus nos criou para ser. Que deixem de lado as desculpas, as conversas, as coisas e cumpram o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu estou velho. Eu já fiz tanto. Você está vivo? Então Deus ainda quer te usar. Você ainda está aqui? Ainda tem coisas para mim e para você fazer. Porque o dia que nós completarmos a nossa carreira, nós vamos encontrar com Deus e vamos entregar a Ele o fruto e a responsabilidade de tudo que Ele nos confiou. E o dia que eu entendi isso, alguns anos atrás, eu tomei uma decisão de gastar os meus dias servindo a Deus, para que um dia, quando eu olhar nos olhos do meu Pai, Ele possa dizer: servo bom e fiel. Se você encontrasse com Jesus nessa noite, será que Jesus ia olhar para ti e dizer: servo bom e fiel? Se você olhar, se hoje, nessa noite, se você olhasse nos olhos de Jesus, será que a gente ia ouvir: servo bom e fiel, foste fiel, entra no gozo do seu Senhor? Será? Ou será que nós íamos ter que arrumar desculpas? Ou será que nós íamos ter que falar coisas bonitas para tentar convencer? Mas contra o fruto não há argumento. Eu posso até me sentir uma laranja, mas o fruto vai mostrar quem eu verdadeiramente sou. Posso até me sentir uma abóbora, mas o fruto vai mostrar quem eu verdadeiramente sou. Então eu decidi gastar os meus dias servindo a Deus, para que quando eu olhar nos olhos do meu Senhor, eu possa ouvir: servo bom e fiel. E que Deus levante neste lugar boas sementes de Cristo, que frutifiquem, que sejam fiéis. Que Deus levante neste lugar árvores frondosas para alimentar essa geração, para alimentar essa geração sedenta que existe lá fora. Que Deus levante neste lugar homens e mulheres dispostos a dizer não para a sua vontade, sim para a vontade do Senhor. Que Deus encontre nesse lugar homens e mulheres dispostos a pagar o preço pela frutificação. Tira, Pai, eu te peço nessa noite, tira de nós toda desculpa esfarrapada. Tira de nós toda desculpa esfarrapada. E levanta neste lugar os profetas para essa geração, Pai. Referências para essa geração. Luzes no fim do túnel para irmãos. Começa a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Tu sabes o que Deus tem te pedido. Tu sabes o que você tem negado. Tu sabe, você sabe.
Você sabe. Mas eu te peço nessa noite, coloca no altar do Senhor. Dá forças, Pai, para a tua igreja para obedecer, Pai. Dá forças para a tua igreja para sacrificar o que precisa ser sacrificado. Dá forças, ó Pai, para deixar o que precisa ser deixado de lado. Dá forças para sacrificares os amigos que precisamos sacrificar. As coisas que precisamos deixar de lado para sermos aquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. Levanta neste lugar os profetas para esta geração. Levanta, Pai. Cura aqueles que já uma vez guerrearam, uma vez lutaram, mas por alguma circunstância, por algum joio, por alguma circunstância, eles ficaram abatidos. Restaura nessa noite, eu te peço. Restaura, Senhor, restaura, restaura, restaura. Que eles voltem a frutificar, Pai. Que eles voltem a frutificar. Profetiza sobre a tua vida frutos do Espírito. Profetiza para a sua vida os frutos do Espírito. Pai, levanta nesse lugar frutos do Espírito, chorecando. Levanta neste lugar frutos do Espírito, eu te peço, Pai. Eu profetizo sobre a tua igreja frutos, árvores frondosas, plantadas junto aos rios da água da vida, que frutifiquem a 100 por 1, Pai. Que não vão dar ouvido aos joios, que não vão dar ouvido às setas do inimigo, mas vão frutificar no reino, Pai. Senhor, abençoa a tua casa nessa noite, Pai. Senhor, abençoa a tua casa nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus, frutificando para o teu reino, trabalhando para o Senhor, ganhando vidas para o Senhor, alcançando vidas, transformando casamentos, libertando jovens das drogas. Homens e mulheres dispostos a sair da sua zona de conforto para ganhar almas e ganhar e frutificar para o Senhor. E eu profetizo sobre a tua casa nessa noite, Pai, que no final do ano teremos muitos frutos aqui. Teremos muitas vidas convertidas. Teremos muitas vidas transformadas. Profetizo sobre a tua igreja frutos do Espírito, frutos do Espírito, frutos. Profetiza frutos. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão e profetiza frutos, Pai. Frutos do teu Espírito, frutos do teu Espírito, frutos. Uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma boa semente dando frutos. Ó Pai, dá disposição. Frutos. Frutos. Cheira banana bachorendere cantará banana nerere. Frutos. Profetizo sobre os teus filhos frutos, Pai. Assim, Pai, nós abençoamos os teus filhos
e declarando a bênção do Senhor, a vitória do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada um, em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e profetiza sobre o teu irmão: frutos, 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 em nome de Jesus. Graça e paz, em nome de Jesus.